Quais são as 5 melhores Bíblias infantis para os pais lerem para os seus filhos? Eu e a Laíse temos 4 filhos e buscamos sempre infundir neles não só o gosto pela leitura, mas também o interesse pela Sagrada Escritura, né? Pela Bíblia. Então a gente coleciona já dezenas de livros há muito tempo e tentou encontrar o rol dos 5 melhores. E eu vou compartilhar aqui com vocês, mas o primeiro ponto é este, é que a Sagrada Escritura, a história sagrada, tem que estar no cotidiano das crianças. Os pais são os primeiros catequistas. Eles devem falar com naturalidade, com simplicidade, com objetividade de Jesus Cristo como uma pessoa viva, de sua mãe Maria Santíssima como quem está próximo no nosso coração. Eu não quis dizer como se estivesse vivo, porque nós cremos que eles estão vivos e temos uma relação com eles. E esses livros são como que um álbum de fotografia para as crianças, de pessoas reais, porque as crianças ainda não têm essa atitude cética de dúvida, de crítica e de desconfiança. Elas acreditam piamente nos anjos, nos santos, no céu. Para as crianças, o céu é um local povoado de anjos e santos. E o nosso coração tem pessoas que nós amamos, que estão longe, que estão distantes e que nós lembramos pelas palavras. Então as crianças têm uma imaginação não só muito fecunda, mas um poder de presentificar, de tornar presente as pessoas ausentes pela força da imaginação e das palavras muito superior aos adultos. Então é nesse momento da vida que eles têm que cultivar a sua fé e imaginar e ver e visualizar pelas figuras, pelas gravuras, mas também pelas palavras, as pessoas divinas, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os grandes protagonistas da história da nossa salvação, Cristo, Maria, José, os apóstolos, e também, é claro, os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento. Esse imaginário bíblico é fundamental no que seria uma fase de pré-catequese. Quando, ali pelos 6, 7 anos, se começar a catequese formal, com o ensino da doutrina, dos dogmas, dos sacramentos, quando a criança tiver uma capacidade maior de articulação conceitual e verbal, ela já deve estar, primeiro, enamorada de Jesus Cristo, com muito amor, com muita gratidão, com muita paixão por Nossa Senhora, com um desejo de agradar. Nós temos que chegar no final do dia e perguntar: o que você fez de bom hoje para Nossa Senhora? Como você agradou a nossa Mãe dos céus? O que você fez de concreto por Jesus? Quais são as virtudes que você conseguiu praticar hoje para agradar Nosso Senhor? Ou um santo de devoção, né? Quando a gente dá alguma coisa ao pobre, a gente pode invocar São Francisco, que nos ensinou a ter um amor misericordioso tão profundo e constante com os pobres, e rezar por ele uma Ave Maria para que Nossa Senhora o proteja. Então, a fé tem que ser vivida, tem que ser praticada com naturalidade e piedade pelos pais, que já levam os filhos para a liturgia da missa também. E na liturgia da missa vão começar a escutar o nome de Jesus, o nome tão doce de Maria. Vão começar a observar na arquitetura, nos vitrais, nos quadros, nas esculturas, também essas imagens sagradas que remetem à realidade da fé, né? Lembrando que Nosso Senhor disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, reino de Deus. Então a gente tem que introduzir os nossos filhos na vida de piedade, e nada melhor do que os livros bíblicos e evangélicos que trazem a figura de Nosso Senhor. Então, o primeiro livro que eu escolhi para compartilhar com vocês é a Bíblia Infantil da editora Ave Maria. Como vocês sabem, a editora Ave Maria tem uma bela edição da Sagrada Escritura, que merece ser conhecida e é talvez a mais popular edição do nosso país. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal sobre as Bíblias, sobre as edições da Bíblia. E essa aqui é muito boa, vem de uma versão italiana, e tem desenhos sóbrios e proporcionais ao texto, tá? E além desses desenhos de cada história, há páginas explicativas depois de cada capítulo. Então aqui, por exemplo, é o famoso momento de Noé e o dilúvio. Aqui é a indicação do livro bíblico, Gênesis, capítulos 6 a 9. Então o ideal é que o pai conheça minimamente o relato
tal como aparece na Sagrada Escritura, porque aqui, obviamente, é uma adaptação que enfatiza ora este, ora aquele aspecto. E o pai pode, com desenvoltura, desenvolvê-lo. Eu sempre digo que ler para as crianças não é só ler o texto, mas de algum modo dramatizá-lo e inventar a partir dele, principalmente interagindo com a criança. A gente não lê com o olho fixo no texto, a gente lê mostrando para a criança e olhando para ela, e vendo as suas reações, e fazendo perguntas. Claro que perguntas lúdicas também, cadê o elefante, ou cadê a girafa, e cadê o macaco, porque obviamente a criança está distraída com esses aspectos acessórios, mas ao mesmo tempo perguntando, olha como Deus é criativo, interagindo, quantos animais Deus criou, qual é a imaginação de Deus, quais são os animais mais engraçados, qual é o maior e o menor, e ao mesmo tempo falando de Noé, porque Noé era justo, porque ele mereceu essa graça de não ser submergido pelo dilúvio, né? Então a gente vai aos poucos explicando para os nossos filhos de acordo com a idade, mas sempre interagindo, porque essa leitura em voz alta é um momento de carinho, de aproximação e de desenvolvimento de várias faculdades dos nossos filhos, né? Faculdades não só intelectuais, mas também morais, porque a gente vai ensinando as lições que a Sagrada Escritura contempla. Tá? Então aqui, por exemplo, a imagem do dilúvio e depois o arco-íris. E aí, depois do capítulo, que tem 4 páginas, com as figuras, o texto pequeno, proporcional, né, para leitura para as crianças, há uma página de explicação, né? E essas páginas são muito importantes até mesmo para nós adultos, que muitas vezes não conhecemos bem, sobretudo o Antigo Testamento. Aliás, eu estou gravando esse vídeo também em atenção aos muitos pais do meu clube de leitura católica da Bíblia, que se inscreveram para ler comigo a Bíblia inteira em um ano, para ganhar informação e conhecimento, para repassar, sobretudo, aos seus filhos. Então, essas informações básicas, por exemplo, o dilúvio pertencia à memória de muitos povos, né? O significado do arco-íris, o símbolo da igreja na arca, né? Aqui a figura dos filhos de Noé. Então, tudo isso ajuda muito a que se desenvolva uma compreensão mais completa da Sagrada Escritura. E mesmo se pode ler para os filhos essa parte explicativa e eles vão começar a atentar, por exemplo, de que o arco-íris e a arca e a pomba e o ramo de oliveira são elementos simbólicos, tá? Que aparecem em todas as passagens bíblicas e que vão, por exemplo, aparecer de novo no Novo Testamento. Tá? A pomba aparece no batismo de Cristo. Por exemplo, os padres da igreja interpretavam a Arca de Noé como a barca de Pedro, a igreja, e assim por diante. A própria madeira é o cruz de Cristo, que vence a morte. Então, assim, a gente começa aos poucos a introduzir os nossos filhos na tipologia bíblica. A ideia de buscar no Antigo Testamento as figuras ou os tipos fundamentais que aparecem com clareza no Novo Testamento. E no caso do Novo Testamento, esta Bíblia da Ave Maria tem uma característica muito interessante, que no Novo Testamento as histórias são narradas em primeira pessoa, conferindo um ar íntimo e uma dimensão pessoal para o relato. E quando a gente lê na primeira pessoa, tanto falando, mas também escutando, a gente presentifica e interioriza melhor. Por exemplo, o famoso relato de Lucas 1, 26 a 38, da anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora, que é um começo da encarnação do verbo, né, tão importante, que a gente reza na Ave Maria, por exemplo, e aí a gente explica a base bíblica da Ave Maria, que é a mensagem angélica, a saudação angélica, como era conhecida a oração que nós chamamos de Ave Maria, porque isso foi que o anjo disse a Nossa Senhora. Tá? Então aqui eu vou ler para vocês. Exatamente eu, perguntei assustada. O anjo estava ali diante de mim, resplandecente de luz. Ave Maria, alegra-se, ó cheia de graça, disse-me ele ao entrar em minha casa. E acrescentou, você terá um filho, ele será grande e reinará para sempre no trono de Davi. Você o chamará de Jesus. Como posso eu, humilde e simples, ser a mãe de um rei? Além disso, sou virgem, respondi. Devido à emoção e ao medo, meu coração tinha parado, e com ele tudo tinha paralisado.
Não ouvia mais o cantar dos passarinhos, nem o correr da água da fonte. O universo inteiro esperava a minha resposta. Então veja a qualidade literária do texto. O texto é bonito, é diretamente baseado na Sagrada Escritura, é claro, mas é uma adaptação que tem um floreado poético aqui, o cantar dos passarinhos, o correr das águas. E vejam que teologicamente é correto. Aqui claramente há uma assessoria teológica católica, porque o universo inteiro esperava a minha resposta. Quando a Maria diz faça-se, né, e o verbo se encarna no seu seio puríssimo, é o novo começo, é o novo Gênesis, é o início da nova aliança e da redenção do gênero humano. Então é muito boa essa Bíblia, essa é a primeira Bíblia, na minha opinião, de preferência, tá, para a leitura. E aqui, ó, a explicação, como eu disse, ave é uma palavra latina que traduz a palavra grega alegre-se, tá? Alegria. Em Israel, o pai é que dava o nome ao filho, e isso explica a questão de José e assim por diante. Então é muito boa esta Bíblia, esta é a minha primeira indicação. Bíblia Infantil, editora Ave Maria. Em segundo lugar, eu recomendo Minha Primeira Bíblia, da editora Petra, tá? Apresentada pelo padre Reginaldo Manzotti. Esta Bíblia é muito boa também, ela é mais completa, ela é um pouquinho maior, tá? O Antigo Testamento é prestigiado, normalmente as pessoas têm uma noção muito apequenada do Antigo Testamento, é quase a criação, Adão e Eva, a Arca de Noé, né? E já pula para o Novo Testamento. Sempre fica muito limitado o conhecimento dos patriarcas, do rei Davi, de Salomão, dos profetas, tá? E essa Bíblia me agrada por causa disso. Os desenhos são desse tipo mais infantil, tá? Mais estilizado, numa estética infantil, mas a gente tem aqui, ó, dezenas de histórias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então eu gosto muito dessa Bíblia, os capítulos são relativamente grandes, tá? Então isso permite um envolvimento maior. Aqui o mesmo exemplo da Arca de Noé, né? Que eu dei ainda há pouco. Você vê que tem 4 páginas, olha, a arca grande aqui, e isso ajuda a que a criança se envolva. Se você lê um capítulo por dia, você tem um repertório, um conjunto maior de informações. E não se trata só de ler uma única vez. A criança precisa de repetição, e a criança gosta de repetição. A gente lê de noite, pergunta de manhã, começa a lembrar os nomes, né? Como era o nome do primeiro homem, Adão, de sua mulher, Eva, e os nomes dos filhos dele, Caim, Abel e Sete, né? Depois Noé, como é o nome dos filhos de Noé, né? Cam, Jafé, Canaã, e assim por diante. Tá? A gente vai organizando. Olha, aqui, por exemplo, a Torre de Babel, né? Só para vocês terem uma ideia, a Torre de Babel, salvo engano, não consta na Bíblia da Ave Maria. Só para vocês perceberem o quanto ela é relativa. Esta aqui, da editora Petra, é relativamente mais completa. Da Torre do Dilúvio já passa para Abraão e a Terra Prometida. Aqui tem a Torre de Babel, então essa aqui é um pouco maior, mais grossa, tá? E consta, aqui, ó, esse dourado aqui, ela é de capa dura, todas essas são de capa dura, aliás, exceto a última que eu vou mencionar, tá? Então, a Torre de Babel é uma passagem muito importante, é absolutamente imprescindível para a narrativa da primeira parte do Gênesis, tá? Depois vem Abraão, então essa Bíblia aqui é muito boa também, ela tem essa valorização do Antigo Testamento, só depois então é que começa o Novo Testamento. Olha aqui a passagem dos pastores, do Natal, né, com várias páginas, e sempre a indicação do livro bíblico. Uma coisa que vale a pena fazer é ir lendo junto com as crianças. Se você começar a ler uma Bíblia dessa, você acompanha com a própria Bíblia os capítulos correspondentes. Assim você mesmo vai estar se formando. Quanto mais propriedade, mais segurança você tiver, e mais amor pela Escritura, claro, você vai passar para os seus filhos. Em terceiro lugar, da mesma editora Petra, que faz um belo trabalho, eu recentemente prefaciei um livro
do Padre Gabriel Amorte sobre Nossa Senhora, o Evangelho de Maria, da editora Petra. Essa editora Petra tem feito um bom trabalho de edição de obras católicas. É esse aqui, ó, Meu Primeiro Livro da Vida de Jesus. Aqui já é claro o Novo Testamento, especificamente os Evangelhos. Eu gosto muito deste livro, as imagens me parecem sóbrias, o texto é fluente. Tá? Este aqui veio de uma adaptação americana, e já esse aqui foi escrito pelo próprio padre Reginaldo Manzotti. E eu gosto do formato, eles são maiores, né? Esses livros são grandes em comparação com os dois primeiros, para vocês terem uma ideia do tamanho. Tá? E os desenhos são sóbrios, eu gosto dos desenhos serenos, com cores leves, não tá muito, eu não gosto dessa estética um pouco pirotécnica e agressiva para as crianças, com muitas informações. Prefiro esse tipo de estética, até porque me parece mais piedosa para a criança fica mais serena, mais calma, né? E o texto é bem feito aqui, ó. Maria, José e Jesus pertenciam ao povo judeu, e era costume daquele povo, 40 dias depois do nascimento de um menino, sua mãe se apresentar com o filho no templo, onde um sacerdote rezava por ela. Então aqui vem o encontro de Simeão e Ana, né? Com Maria e José, e Jesus e os apóstolos. É uma boa obra também, com essa ênfase na vida de Cristo. Tá? Existe também a vida dos santos, dessa mesma coleção da editora Petra. Num estilo muito parecido, mas um pouco mais profundo do ponto de vista espiritual e teológico, em quarto lugar, eu indico Histórias Bíblicas para Crianças, da editora do Centro Dom Bosco. As histórias aqui me parecem contadas numa perspectiva mais apologética e apostólica, com uma ênfase um pouco maior na doutrina da fé, no que se espera que a criança entenda para a sua vida e para a sua fé. Por exemplo, eu destaquei aqui a festa de casamento, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Canaã. Então, olha como começa. Jesus amava muito sua mãe e fazia tudo o que ela pedia. Então, aqui já tem a lição fundamental do relato, né? Isso eu acho interessante para a criança já associar a sua fé em Cristo à fé em Nossa Senhora, porque Cristo e Maria estão intrinsecamente ligados, né? Quando Jesus, no alto da cruz, nos doar generosamente Nossa Senhora, eis aí a tua mãe, né? Filho, eis aí a tua mãe, né? Mulher, eis aí o teu filho. Então essa relação umbilical que nós temos que ter com Nossa Senhora aparece aqui. E o texto é pequeno, aqui uma página só, com uma imagem. E o Centro Dom Bosco realmente faz um bom trabalho de difusão da Sagrada Escritura. Olha, o Sermão da Montanha. Veja, é muito difícil você encontrar num livro bíblico infantil o Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha é um grande mistério. Santo Agostinho dizia que ele sintetiza todo o Evangelho. Agora, como é que a gente vai narrar para uma criança que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados, porque encontrarão a justiça. Bem-aventurados os puros, porque verão as Deus. Isso é muito difícil, né? Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Isso tudo é muito difícil. Imagina explicar para uma criança: bem-aventurados os perseguidos, caluniados, difamados, aqueles que mentindo disserem tudo mal contra nós. Alegremo-nos e regozijemo-nos, porque grande será a nossa recompensa. Então, aqui eles não se furtam desse desafio. E diz: Jesus estava sempre fazendo bem às pessoas, curando-as quando estavam doentes. Ele ainda tinha um jeito amável de contar histórias para que todos entendessem o que queria dizer. Um dia subiu uma montanha alta, então a gente pode explicar aqui a elevação, o símbolo da montanha, a figura da montanha da transfiguração, o Gólgota, que também era uma montanha, essa elevação pela cruz também, e trouxe seus discípulos consigo, além de uma grande quantidade de pessoas. Fez em seguida um sermão com suas próprias palavras, ensinando-os a rezar. Pediu que todos rezassem sempre, e então os ensinou a fazer aquela oração que rezamos todos os dias, o Pai Nosso. Então, as bem-aventuranças, é claro, são suspensas, não se ensinam as bem-aventuranças, mas o mais importante do Sermão da Montanha, que é o Pai Nosso.
Mas veja, ao registro do Sermão da Montanha, o seu filho vai crescendo. Quando você encontrar essa passagem posteriormente, você vem e explica o começo do Sermão da Montanha, que são as famosas bem-aventuranças. Então, em quarto lugar, recomendo Histórias Bíblicas para Crianças, do Centro Dom Bosco. Em quinto lugar, o livro mais piedoso que eu encontrei para criança, na verdade, é essa coleção, tá, da editora Paulinas, que tem vários livros infantis, mais infantis, que é essa coleção de Alice no Mundo da Bíblia, tá? Alice no Mundo da Bíblia tem vários volumes do Novo Testamento, tá? E esses volumes são bem interessantes para as crianças, porque Alice é uma menina que está lendo aqui a Bíblia, tá? Por exemplo, essa aqui é a história da ovelha desgarrada, que é uma parábola de Cristo, né? Então ela aqui, ó, e rima. É legal, também tem Bíblias para crianças em rimas, da própria editora Paulinas, só que não está no meu top 5. Bem, já mencionei, aproveito para mostrar, não custa nada. A Bíblia para crianças em rimas, tá? Aqui é bem legal, porque a criança tem esse gosto, quando vai rimando, ela vai esperando, e tem uma cadência, um ritmo, e isso ajuda que ela preste atenção e ajuda a assimilar, né? Por exemplo, O Grande Peixe, aqui é a história de Jonas. Já que eu peguei o livro, eu menciono também, não tem problema. Bíblia para crianças em rimas, editora Paulinas. Depois eu volto para Alice no Mundo da Bíblia. O Grande Peixe. Um dia Deus mandou Jonas chamar a atenção de uma cidade. As pessoas de Nínive deviam parar de fazer tanta maldade. Ele não gostou daquela ordem e a Deus não quis obedecer. Vou fugir de Deus, é melhor me esconder. Então, a rima vai ajudando a cadência da prosódia, né? Ele foi para o lado do mar e um marinheiro encontrou. Quis fugir para bem longe e num barco para Espanha entrou. Jonas estava contente, pois fugia para um lugar diferente. Deus mandou uma tempestade e todo mundo ficou assustado. Jonas falou que fugia de Deus e por isso seria castigado. Os marinheiros resolveram o problema na mesma hora. Todos juntos pegaram Jonas e jogaram o barco para fora. Tibum! Né? Aqui, a onomatopeia. Jonas caiu no mar e começou a afundar. Um grande peixe surgiu, abriu a boca e o engoliu. Depois de 3 dias na barriga do peixe, na praia Jonas foi cuspido. Vou correndo para Nínive, eu devia mesmo ter obedecido. As pessoas receberam Jonas e ouviram com atenção. Viram que estavam erradas e a Deus pediram perdão. Deus ficou muito feliz porque Jonas cumpriu sua missão. Então, vejam que o texto é simples, é direto e rima, e isso facilita. Então fica a recomendação, Bíblia para crianças em rimas. Mas essa Alice no Mundo da Bíblia é ainda melhor. Os desenhos são muito piedosos, rimam também, ó. Muito feliz Alice lia, sentada em lindo gramado. Seu livro Histórias da Bíblia, à sombra, flores ao lado. Aqui tem uma rima muito mais rica e complexa, porque é a estrutura A-B-A-B. O primeiro verso rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto. Naquele dia, pôs-se a ler, que a ovelha se desgarrou. É uma história muito linda, que Jesus então contou. E olha que interessante, ela está lendo o livro, tá? E ela entra no livro. Isso para a criança é muito interessante, porque a criança consegue visualizar concretamente o que ela tem que fazer. Aliás, São José Maria Escrivá nos ensinava a nos colocarmos dentro da história narrada, né? E exatamente por isso que eu tenho um vídeo aqui no canal explicando esse conselho de São José Maria para nos penetrarmos a cena e fazermos como as crianças, esquecermos que estamos lendo algo imaginário, mas entrarmos intelectual, imaginária e espiritualmente no Evangelho, tá? E interagir com Jesus. Se você lê, por exemplo, um livro de São José Maria, que é o primeiro dele, chama Santo Rosário, é muito interessante como ele consegue se colocar na cena, como ele consegue se fazer pequeno, né? E aí, a gente tem aqui, ó, a história da ovelha e a Alice está aqui, presente. A menininha está presente no meio da história, tá? Ela vai aparecendo. Então, a criança vê a Alice e se coloca no lugar dela. Vai se metendo na cena e vai participando da cena também. Então, esta coleção é muito boa. Tem a do Natal também, a história do menino Jesus, da mesma Alice no País da Bíblia. E a Alice aparece aqui na capa, por exemplo, ajoelhada em ato de oração
diante do menino Jesus, junto com Nossa Senhora e São José. E a ovelhinha. Então eu gosto muito dessa estética, é uma estética clássica, piedosa, bem serena também, como eu falei, com cores leves e traçados suaves, que ajudam muito a criança a ter a piedade. Eu tinha anunciado 5 livros, já falei do 6º, que é aquela Bíblia para Crianças em Rimas, vou deixar registrado. E nessa mesma perspectiva piedosa, por fim, já não é a Bíblia, mas é a introdução ao Salmo 23. Um livrinho muito bonito chamado Samuca e seu Pastor, percebendo Jesus no Salmo 23. O Salmo 23 é um dos mais belos e populares salmos, que é exatamente a partir da imagem pastoril da ovelha, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Então eles pegam a autora, que é Susan Hunt, pega, essa aqui é da editora Fiel, tá? Editora Fiel. Ela pega cada verso e faz um capítulo e romanceia e dramatiza com uma historinha na qual tem o pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou essa ovelha feliz, pensou Samuca enquanto fixava os olhos com satisfação no pasto viçoso. Então, o Samuca é esse personagem que faz o alter ego da criança, a criança se identifica com ele, que está narrando a história, e ele olha para uma ovelha. E ele vê que a ovelha se desgarra, ele dá nome para a ovelha, ele se torna o pastor, ele é Jesus, que é o nosso bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e toda a narrativa fundamental de Cristo é plasmada aqui no Salmo 23 de forma dramática e infantil, e muito bela. E olha que interessante, no final de cada capítulo, que é um verso do Salmo, tem aqui, vamos conversar, capítulo 1, página 44. No final, tem essas perguntas, essas explicações que servem para os pais também, olha. Por exemplo, a Bíblia nos diz, Jesus disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João 10,14. Depois mais 2 versículos bíblicos de João. Algo sobre o que conversar. Por que Samuca era uma ovelha feliz? Aí você pergunta para o filho e começa a interagir com ele. O que significa o nome Samuel? Opa, Antigo Testamento. Tá? Quais são as coisas que Samuca sabia sobre o seu pastor? Depois de todas as perguntas, algo para fazer. Agradeça a Jesus porque ele é o seu pastor e porque ele sabe o seu nome. Então, um livro maravilhoso, super piedoso, você pode ler com calma um capítulo por dia e fazer a criança memorizar o Salmo 23. Sim, você começa lendo o Salmo 23 e vai repetindo todos os dias. Vocês sabem que todas as crianças têm uma memória prodigiosa. Isso é muito natural e muito fácil. A criança gosta de repetir e gosta de memorizar. Aliás, essa é a base da educação clássica e literária, né, que desenvolve a virtude da inteligência e da memória. Espero que vocês tenham gostado. E, se tiverem interesse, se inscrevam no meu clube de leitura católica da Bíblia, para que vocês, como pais, conheçam bem a Sagrada Escritura e possam também ensiná-la para os seus filhos. Compartilhem esse vídeo para os pais e famílias interessadas, para termos boas referências literárias para educarmos os nossos filhos na fé. Muito obrigado e até a próxima!